Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao 21º domingo do tempo comum. Esse caminho que vai pedagogicamente, liturgicamente, biblicamente, sacramentalmente, nos aproximando de Jesus. E nos aproximamos de Jesus para sermos mais próximos dos nossos irmãos. E para que os nossos irmãos, especialmente os mais abandonados, sejam mais próximos de nós. Nós não nos tornamos próximos de Jesus para termos privilégio, mas nos tornamos próximos de Jesus para manifestar o seu amor para todos. Essa é a nossa grande missão. Nós somos anunciadores da presença de Jesus, o vivente, ressuscitado, presente na história, presente numa cidade tão árida em alguns aspectos como São Paulo, onde parece que é bom saber ou aparentar que não conhece ninguém. Nós somos capazes de passar perto de tantas pessoas. Às vezes eu penso num lugar, se você quiser se esconder, quem conhece aqui São Paulo, e quiser que ninguém te veja, leva um banquinho e senta no viaduto do Chá. Ninguém vai te achar ali. Passam ali 3, 4 bilhões de pessoas por dia. E você pode sentar ali e ninguém vai te ver. Então, nós somos chamados a sermos anunciadores de Jesus.
Mais do que sermos pregadores de rua, nós somos chamados a sermos testemunhas do seu amor. Testemunhar o amor de Jesus presente na história. O texto do Evangelho de hoje, o capítulo 16 de Mateus, é um texto bastante denso, tenso, complexo, mas ele começa dizendo: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. No tempo de Jesus, tinham duas Cesareias. A Cesareia Marítima, que é onde Pôncio Pilatos gostava de ficar, porque era à beira do mar. O Pilatos não gostava de ficar em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade muito cheia de pobres, de pessoas na rua, de cheiro de animais que eram sacrificados no templo. A cidade ficava cheia, não tinha esgoto, não tinha saneamento. Era uma cidade com um cheiro muito forte, uma cidade que tinha muito desagrado. Então, o Pilatos gostava de ficar na Cesareia Marítima, porque ali era na beira do mar, a brisa do mar. E tinha outra Cesareia, que era a Cesareia de Filipe, que estava mais para dentro, bem ao norte da Palestina, e que estava sendo construída. E Jesus foi lá com seus discípulos, longe de Jerusalém, longe do centro do poder político, do poder religioso, longe de todo o burburinho. E lá Jesus perguntou: o que dizem os homens, o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é o homem na plenitude divina, e o divino na plenitude humana é Jesus. Ele diz: o que dizem por aí de mim? E a resposta foi decepcionante. Alguns diziam que era o João Batista, outros que é o Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. O João Batista foi assassinado por Herodes, o Elias sumiu numa carruagem de fogo, e o Jeremias ninguém sabe, ninguém viu. E eles ligavam a Jesus ao passado. Foi uma decepção Jesus ter perguntado. Eles ligavam a Jesus ao passado. Ainda hoje tem muita gente que liga Jesus ao passado e que liga Jesus a personagens do passado sem entender a novidade do seu amor e sem entender que o amor é criativo, como dizia São Maximiliano Kolbe, que celebramos agora no dia 14 de agosto. Ainda há muitos cristãos hoje que ligam Jesus ao passado, ligam Jesus à força, ligam Jesus ao poder. Como é difícil ligar Jesus ao amor, à compaixão, à misericórdia. Por isso Jesus, depois dessa resposta decepcionante, e esse lugar onde Jesus os levou, na Cesareia de Filipe, tinha uma grande caverna, uma profunda caverna, que eles acreditavam que era a entrada para a região dos mortos, que era chamada de inferno. Era para lá que iam os mortos. E Jesus estava falando com eles ali perto daquela caverna. E Jesus pergunta: se as respostas são essas, João Batista, Jeremias, Elias, e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui diz o texto: Simão Pedro respondeu. O nome dele é Simão,
O apelido é Pedro. Ora ele é chamado no Evangelho de Simão, ora ele é chamado de Pedro. Já falei para vocês. Quando chama de Simão, ele vai dar um dentro. Quando chama de Pedro, ele vai dar um fora. Quando fala Simão Pedro, ele vai dar um dentro e um fora. E aí pergunta para Simão Pedro, ele vai dar um dentro e um fora. E ele responde em nome de todos: Tu és o Messias. Aí que ele deu fora. Filho do Deus vivo. Aí ele deu dentro. Por que ele deu fora quando ele fala o Messias? Porque o é um artigo definido. É aí que o Pedro errou. Porque quando na cultura deles falava o Messias, ligava ao poder, à força. Por isso que quando ele diz Filho do Deus vivo, ele acerta, porque ele significa como é que o Davi agiu? Pela violência, pela força, pela guerra, pelo poder, pela arma. Jesus é desarmado. Jesus não usa de força. Por isso ele é filho do Deus vivo. E o Deus vivo, que não destrói ninguém. Davi destruiu os inimigos. O Filho de Deus vivo ama os inimigos. Jesus, nesse Evangelho, nos diz: amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. Olha, a lista é grande, hein? Rezai pelos que vos perseguem. O Filho do Deus vivo dá a vida por todos. O Filho de Davi destrói os inimigos. Por isso que Jesus é Filho do Deus vivo. E nisso o Simão Pedro acertou. Ele errou quando define o Messias. O Messias, que é Jesus, não é o Messias que eles esperavam, que vence. É o Messias que ama. Não é o Messias que oprime, é o Messias que liberta. Por isso Jesus é Messias, não o. E Jesus vai dizer para ele: feliz és tu, Simão. Interessante perceber essas mudanças no texto. Simão Pedro que respondeu. Agora Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. E aí que está o problema. Quem é o Jonas? O Jonas é o único profeta que Deus pede uma coisa e ele faz outra. Deus pede para ele ir a Nínive e ele pega o barco e foge. Por isso que o barco vai naufragar e a baleia vai engolir o Jonas. E quando cospe o Jonas fora, o Jonas dá de cara com uma placa escrito: bem-vindo a Nínive. Jesus mandou ele para Nínive e ele foi para o outro lado. A baleia foi lá, pegou o Jonas e cuspiu na praia em Nínive. Por isso que o Simão é filho do Jonas, porque fala uma coisa e faz outra. Diz que Jesus é filho de Deus vivo, mas age como se Jesus fosse filho de Davi. Perceberam a incoerência? Olha, será que nós somos filhos do Jonas também? Que falamos uma coisa e fazemos outra? E ele vai dizer: porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai. Só o Pai é capaz de nos fazer acreditar e viver aquilo que acreditamos. E por isso Jesus vai dizer:
Tu és Pedro, Pedro, pedra, Pedro, tijolo. Isso, em cima dessa rocha, esse tijolo vai ser colocado para construir a comunidade, a assembleia dos que acreditam em mim. Por isso, quem estiver de acordo com a proposta dessa assembleia, desse grupo, tudo que for ligado no céu, na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Quer dizer, quem está de acordo com a proposta de Jesus faz parte. Quem não está de acordo com a proposta de Jesus, mesmo que diga que é seguidor de Jesus, mas não está segundo a proposta de Jesus, a proposta de Jesus, nós sabemos qual é a da partilha. A proposta de Jesus é a alternativa ao modelo de acumulação, de exclusão, de descarte. A proposta de Jesus resgata a vida, recupera a vida, nos torna pescadores de pessoas, para tirá-las da morte para a vida. Essa é a proposta de Jesus. O que nos liga a essa comunidade não é a burocracia, é a verdade da vida, é a verdade do amor, é a aceitação da proposta de Jesus. A nossa cidade, as nossas cidades, o lugar que cada um de nós mora, pode ter muitos sinais religiosos, pode ter muitas práticas piedosas e religiosas, mas se não tiver a vivência da prática de Jesus, está desligado do seu amor. É como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje: se liga, se liga. Estarmos ligados a Jesus é estarmos ligados na partilha, na solidariedade, na luta contra toda forma de preconceito e discriminação. Isso que nos faz estar unidos a Jesus. Por isso que no primeiro dia da semana, no domingo, nós nos reunimos para ouvir a palavra, para partilhar a Eucaristia, para nos fortalecermos, para revigorarmos a nossa fé, para estarmos coerentes à proposta de Jesus. De tal forma que o texto do Evangelho de hoje termina dizendo: Jesus então ordenou aos discípulos. Isso é uma raridade, Jesus nunca ordena. E aqui diz: ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A grande questão aqui está no artigo definido, porque não era para dizer que Jesus era o Messias, filho de Davi, mas Jesus é o Messias, portador do amor, filho do Deus vivo, que não sonega vida para ninguém, que não pede sacrifícios, mas se sacrifica por amor, que não esconde a água para que a água seja para todos, que não destrói a natureza e que não destrói a morada comum, a casa comum de todos nós, para que todos tenhamos vida. Jesus disse: não digam para ninguém que eu sou vingativo, que eu vou machucar, que eu vou ferir, que eu vou excluir. Digam a todos: Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor do amor, para todos, para todas, que não rejeita ninguém, que não afasta ninguém, mas atrai todos para saciar a sede, a fome, para saciar toda forma
de carência, para nos fazer plenificados no seu amor. Jesus é o pão da vida, é o pão do amor. Jesus, nosso Senhor. Amém. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.